Bem, eu gostaria de comentar esse eletrocardiograma. Esse eletrocardiograma é muito importante de um paciente de 51 anos de idade, atualmente assintomático, que foi submetido a uma ablação de fibrilação atrial. Esse paciente é hipertenso, controlado, e ele é um profissional exímio, mergulhador de altas profundidades. Até aí tudo bem. Então esse eletrocardiograma ele foi feito com o objetivo de se procurar uma sobrecarga atrial esquerda ou a possibilidade de um bloqueio interatrial do feixe de Beckmann através do vetocardiograma. No entanto, o que foi encontrado nesse eletrocardiograma foi algo inesperado. Notem, portanto, que nós temos um ritmo sinusal e que nós temos algo que se assemelharia a um bloqueio divisional, com um padrão Rzinho, Szão, em D2, em D3 e em AVF. A onda P é alargada, conferindo, portanto, uma sobrecarga atrial esquerda. Então, até então, nós daríamos o diagnóstico de sobrecarga do átrio esquerdo e contaríamos o S de D2 e o S de D3. Qual que tem maior profundidade? Ora, em algumas derivações, o S de D3 parece ter mais e outras, o S de D2 parece ser mais profundo. No entanto, quando o S de D3 ele é mais profundo do que o S de D2, confere um bloqueio divisional antero-superior esquerdo. Porém, não é só isso que confere o bloqueio divisional antero-superior esquerdo. O bloqueio divisional antero-superior esquerdo ele também aparece com uma onda R de D3 mais precoce do que uma R de D2 e uma R de AVL mais precoce do que uma Q de AVR. No entanto, o que nós encontramos aqui, quando fazemos a análise separada e as medidas, aqui a gente pode observar um D2 e um D3, e quando a gente marca os valores de P e do complexo QRS, nós obtemos 140 milissegundos da onda P, ou seja, crescida, e 138 milissegundos do complexo QRS. Notem aqui que a onda R de D2 ela é mais precoce do que a R de D3. Então já chama a atenção da gente para algo que não seria o esperado. Se a gente ainda atentar aos mesmos fatores, e aí, portanto, a Q de AVR ser mais precoce do que a R de AVL, nós estaríamos diante, ao invés de um bloqueio divisional antero-superior esquerdo, nós estaríamos diante de um bloqueio da divisão anterior ou superior do ramo direito. E aí a gente vai para o vetocardiograma, que demonstra para a gente o padrão que foi sugerido. Então, aqui a gente consegue obter o plano frontal, o plano horizontal e o plano sagital. Quando o bloqueio divisional antero-superior esquerdo ele é notório, ele aparece com uma alça no plano frontal, no seu plano, na sua alça eferente, ou seja, aquela que sai nos primeiros 30 a 40 milissegundos para a esquerda e sobe de forma elíptica e ovalada.
dando a característica dessa região, ou seja, a alça ela se encontra para a esquerda. Aqui a gente encontra algo completamente diferente. Então, ao invés de ter uma alça anti-horária, nós temos uma alça horária em formato de 8, talvez, horária seguindo esse sentido. E no final, os cometas eles estão muito próximos, conferindo um atraso de condução e sugerindo fortemente esse atraso de condução. Quando a gente olha no plano horizontal, a mesma coisa. Então esse eixo ele é desviado para trás, para a direita e para cima. E ele possui um atraso final de condução na porção terminal da alça. E aí, quando a gente vai para cada um isoladamente, a gente observa muito bem isso. Então aqui a gente tem a direção dos cometas da alça eferente. E aí, portanto, quando vai se aproximando do final, notem que ela é jogada para a direita e que os cometas eles começam a se aproximar, dando a característica, portanto, de um atraso final de condução pelo ramo direito. E isso aqui é característico de bloqueio divisional antero-superior direito e não antero-superior esquerdo. Quando a gente vai para o plano horizontal ele não traz muitas características quanto à questão do bloqueio divisional, mas ele pode mostrar para a gente o atraso final de condução no ramo aferente, ou seja, aquele que está chegando. Outra questão é que nós conseguimos observar que, apesar da sobrecarga atrial, não há porções fragmentadas que sugiram um bloqueio interatrial para o maior risco de recorrência de fibrilação atrial. E aí, quando passamos para o plano sagital, esse plano ele mostra para a gente nitidamente que essa alça ela percorre no seu plano eferente e no seu ramo aferente ocorre um atraso de condução final, portanto caracterizando esse atraso de condução pelo ramo direito. Então, mais uma vez, a alça ela ocorre em sentido horário, diferente da alça do bloqueio divisional antero-superior esquerdo. E aí a gente poderia questionar duas coisas. O bloqueio divisional antero-superior esquerdo, quando apresenta uma alça em 8 ou uma rotação horária, nós deveríamos pensar sempre numa sobrecarga do ventrículo direito associada ou uma inatividade elétrica da região lateral, coisa que não aparece ao eletrocardiograma. Então nós ficaríamos, portanto, com bloqueio divisional antero-superior direito. E o que clinicamente isso transmite para a gente? Ora, pode ser apenas uma variante da normalidade, pode ser contemplado em pacientes enfisematosos ou em casos de necrose também da região lateral alta, que não foi encontrado ao eletrocardiograma. E o seu achado ele pode ocorrer em indivíduos absolutamente normais e pode ser explicado por algumas variações na distribuição do ramo direito ou por uma pobreza nas fibras de Purkinje na área de distribuição do ramo, ou até mesmo pela existência de maior massa muscular para ser ativada
e, consequentemente, vai gerar um aumento do tempo da despolarização dessa área. Então é muito importante a gente ter o vetocardiograma auxiliando o nosso diagnóstico, sempre quando a gente está pensando no eletrocardiograma na clínica do paciente, para não nos exaltarmos. Até a próxima.